continuar a mensagem de domingo passado. É a segunda parte, com a conclusão. Para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20. Nós vamos estar lendo o versículo 18, 19, 20 e 21, que diz: quando o povo viu os trovões e os relâmpagos e o clangor da buzina e o monte fumegante, tremeu de medo, retirou-se e pôs-se de longe. E disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O povo permaneceu em pé, de longe, enquanto Moisés se achegou às densas trevas onde estava Deus. Vale lembrar a intenção do Senhor. A intenção de Deus era para que, como descrito por Moisés, o povo temesse. Deus estava provando o povo, para que o povo temesse e não pecasse, para que o povo compreendesse que o pecado distanciava, impossibilitava aquela comunhão. Por isso, dos limites, na base, no limiar do monte, onde Deus manifestou-se, onde se viu a glória de Deus. Então Deus revela-se de uma forma extraordinária, poderosa, ao ponto de um monte tremer, e sem nenhum comburente ele queimar. As forças da natureza estavam ali representadas pelos raios, pelos trovões, pela nuvem densa. O Deus poderoso se volta contra aquele que quer permanecer no pecado. A este cabe desse Deus tremendo o juízo, a condenação. Para que eles não estivessem nessa condição, Deus manifesta de uma forma tão terrível para que eles, temendo, eles venham abandonar os seus pecados. Vale a pena lembrar que existiam deuses no coração daquele povo, que depois foram materializados na forma de um bezerro. Deus conhecia o coração do povo e sabia que deuses havia, deuses com D minúsculo, deuses falsos, deuses segundo a vontade deles, segundo a imagem deles, segundo o que eles queriam, deuses criados por seres humanos. Deus sabia que existia, por isso Deus se expõe de uma forma tão tremenda para que, pelo temor, eles venham abandonar os seus falsos deuses, os seus pecados, e então, a partir desta disposição, fosse possível uma aproximação. Deus também
tinha o intento, logo que fosse possível a aproximação, o abandono do pecado, que este povo se tornasse um povo sacerdotal, uma nação sacerdotal. O que é uma nação sacerdotal? É uma nação onde todos têm acesso à presença, todos podem se aproximar, todos podem se achegar em adoração, em culto, todos podem se aproximar de Deus e lhe ofertar diretamente, sem a necessidade de um mediador, sem a necessidade de um intercessor, porque o sacerdote já é esse mediador, já é esse intercessor. Toda nação, sendo a nação sacerdotal, significaria dizer que todos poderiam adentrar naquilo que depois foi erigido, o templo, adentrar no santo, invadir o santo dos santos e se deparar com a Shekinah, a representação da presença, da glória de Deus no lugar mais santo. Todos poderiam ter acesso, mas eles escolheram os seus deuses, eles escolheram não a proposta de Deus, eles escolheram a sua vontade. Eles não estavam dispostos a morrer o seu eu, morrer a sua vontade, para que a vontade de Deus prevalecesse. Eles não estavam dispostos a se submeter à palavra do Senhor, que ia alinhar eles. Não, eles tinham os interesses, eles tinham a sua vontade própria de como eles queriam se relacionar com Deus. E se Deus não estava disposto a se relacionar com eles da forma que eles queriam, eles estavam prontos a adorar outro Deus, o Deus que eles imaginavam, o Deus que eles idealizavam. E queira ou não, irmãos, o que acontece aqui no pé do monte, neste encontro, onde Deus apresenta a sua proposta, o povo rejeita. Quando o povo se afasta, eles estão dizendo não. E eles estão lançando uma contraproposta. A minha forma de adorar, o nosso jeito de adorar, o nosso jeito de servir, o nosso jeito de se relacionar, nós temos uma contraproposta. Qual é a contraproposta? Nós abrimos mão da intimidade. Nós abrimos mão de estar perto, o mais perto que se pode chegar de Deus, ainda neste corpo. Desde que nós tenhamos o nosso Deus, nós mantenhamos a nossa vontade, aquilo que nós achamos que é bom para nós, o nosso jeito de se relacionar, não obedecendo e se submetendo totalmente à palavra e à vontade de Deus. Vamos dizer que meio termo, uma parte a vontade de Deus, outra a nossa vontade. Irmão, eu fico pensando, se nós não temos deuses dentro de nós, quando nós, à semelhança desse povo, relutamos em nos submeter totalmente à palavra de Deus, à vontade de Deus, ao governo de Deus, ao controle de Deus sobre o nosso ser, sobre a nossa vida.
Eu fico pensando se nós, em alguns momentos da nossa caminhada, nós não estamos sendo como este povo, que abre mão de uma intimidade mais profunda, de um relacionamento mais real, mais intenso com Deus, em troca de uma vida mais distante, desde que eu não precise me submeter a algumas coisas que estão expostas, que é a vontade de Deus, estão declaradas na sua palavra, mas eu não estou disposto a obedecer. Eu não estou disposto a renunciar para me amoldar à vontade de Deus. Porque o Deus daquele povo foi isso. Foi resistir à palavra e à vontade de Deus para permanecer na vontade deles. Não se deixar moldar pela palavra de Deus para permanecer com o mesmo molde que eles tinham quando saíram do Egito. A idolatria que depois se expressa no culto ao bezerro, ela já existia no culto à vontade. Eles disseram não para Deus. Eles disseram não. Não, nós não vamos obedecer esses mandamentos. Nós não vamos abandonar as nossas vontades. Por isso, nós propomos reconhecer que o Senhor nos tirou, mas também erigir um Deus que seja adequado ao que nós queremos. Vocês conseguem compreender isso? Foi o que aconteceu naquele dia. E naquele dia aquele povo assinou a sua sentença de morte. Quando eles escolheram viver distante de Deus, eles morreram. Quando eles escolheram não aceitar o meio por Deus proposto, eles escolheram a morte ao invés da vida. Eles morreram ali. Porque não há outro jeito de se relacionar com Deus. Não há outra forma, não há outro meio, não há outro caminho. Só o que Deus propôs. E é interessante que, escrevendo aos Romanos, Paulo, no capítulo 3, diz que Deus expôs então novamente, agora não a Israel, mas a humanidade, o meio pela qual o ser humano pode se achegar a Deus e ser de Deus íntimo, ter amizade com Deus, o Pai. E o meio, e o caminho, é a cruz de Cristo Jesus. É a morte vicária do Salvador Jesus Cristo. É Jesus, o caminho, a verdade e a vida. É esta entrega, este reconhecimento ao que Cristo fez para nos aproximar, para demolir a barreira de separação. Esta fé nele posta é a passagem, é o ingresso, é a entrada para esta nova vida de amizade, de intimidade com Deus o Todo-Poderoso. Não existe outro meio. Ou o ser humano se submete a essa condição, aceita essa proposta, ou então ele continua morto. Como assim? O ser humano está vivo, está morto nos seus delitos e pecados. Morto
para Deus, em inimizade com Deus. Naquele dia, ao rejeitar a proposta de Deus, Israel morreu. E todas as vezes que o ser humano ouve o Evangelho e ele escolhe não aceitar, ele morre, ele continua na sua condição, melhor, ele continua na sua condição de morto, distante de Deus, destituído da glória de Deus. Existe uma barreira, existe um limite que não pode ser passado, a não ser por aquele que aceite o que Deus propõe. Então veja que Deus propôs o abandono do eu, do querer, da vontade, a submissão à sua palavra, à vontade de Deus, para que o povo vivesse. E o povo então seria o sacerdócio real. Cada um seria sacerdote, cada um teria pleno acesso à presença. Não precisariam de mediadores. E eu vejo aquela cena, eu imagino a cena do Moisés chamando o povo: venham, vamos. Os limites foram tirados, a barreira foi removida. Vamos avançar, vamos em direção ao Senhor, vamos ao encontro dEle. Olha que interessante, a Bíblia diz que Deus veio sobre aquele monte. O monte estremecia, fumegava, aquele negócio espetacular. Logo, Deus disse: não ultrapasse os limites até que a buzina soe prolongadamente. Esse é o sinal. E aí Deus só dá o sinal que eles podem avançar depois de dizer os mandamentos, que são o quê? São os termos daquela aliança. Obedeçam os termos e vocês podem vir a mim. Obedeçam os termos, só que obedecer aqueles termos era o quê? Era deixar morrer o eu, era mudar, era deixar, abandonar algumas crenças, mudar alguns valores, era uma conversão. Eles não quiseram. Mas veja bem, vocês podem vir agora a mim. O povo ia ser envolto por Deus. Porque Deus estava sobre o monte, eles iam subir o monte, significa dizer que eles iam adentrar a presença, eles iam estar envolvidos por Deus. Como eles não quiseram, quem é que vai? Moisés, que já havia estado. Moisés sabia o que tinha para além daquela escuridão. Ele sabia quem encontrar ali. E ele vai. E Moisés é envolto pela presença de Deus. E Moisés é sustentado de forma sobrenatural. Ele passa uma semana, depois passa mais 40 dias. Aí tem a descida de Moisés, porque esse povo que não aceita Deus, logo ele vai mostrar o porquê eles não aceitam Deus. É porque eles têm um Deus dentro de si. E esse Deus vem à tona quando eles pedem a Arão para ali fabricar, é isso que o homem faz, eles fabricam deuses conforme a sua imagem e semelhança. E Deus estava dando a Moisés, olha, rapaz, Deus ele quer se relacionar, Deus quer se aproximar, Deus quer ser Deus da humanidade. Enquanto Moisés está lá, Moisés está recebendo a planta do templo, irmão. É tipo assim, já que esse povo não quis subir, eu ainda vou dar a oportunidade deste povo se relacionar comigo.
Só que não vai ser mais intimamente. Eles optaram assim. E aí Deus está dando a planta do templo. Ele permanece com o propósito de estar no meio do povo. Agora, só que o povo não vai poder ser a nação sacerdotal. Vai ter que ter sacerdotes. E ele já está providenciando o local de culto, de adoração, onde ele vai ser invocado, onde ele vai estar no meio do povo, que é a vontade dele, de estar entre o seu povo. Está dando a planta do templo, os utensílios sagrados, os utensílios agora necessários para que o povo seja, para que as ofertas sejam apresentadas, recebidas, para que os sacerdotes sejam purificados, tudo aquilo Deus está dando. Deus mantém o projeto, só que agora com a adaptação, por assim dizer. Sabe o que acontece quando Deus termina de dar todo o projeto do templo? Agora desce Moisés, que o povo já se corrompeu. O povo já se corrompeu, Moisés. Não dá certo andar no meio desse povo, não. Porque eu vou me voltar contra eles com juízo e com punição pelos pecados dele. Por isso eu não vou mais adiante. Vou mandar um anjo. Aí vem aquela luta com Deus, mas enfim, eu quero passar essa parte. Moisés consegue a atenção de Deus e, como um mediador que ele era, como um intercessor poderoso que ele era, ele consegue convencer Deus. Na verdade, Deus se deixa ser convencido de que para o nome do Senhor não ia ficar bem. O que vão dizer os povos? Que o Senhor não teve poder de, tirando o povo, fazer com que o povo adentrasse na terra prometida. O teu nome vai ser difamado. Moisés tem um zelo tremendo por Deus. Enfim, Deus, tá bom, Moisés, eu vou. E aí Moisés faz aquele pedido que eu acho muito forte: eu quero ver a tua face. Ele não diz eu quero ver a tua face, mas Deus entendeu o pedido de Moisés. É Êxodo capítulo 33. Moisés se enche e diz: olha, se eu realmente tenho achado graça diante de ti, se tu me conheces pelo nome, então mostra-me tua glória. Rogo-te que mostre-me a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a minha face. Deus entendeu, ele quer me ver. Ele quer me ver face a face. Ele quer chegar o mais perto que um homem neste corpo mortal pode chegar. Não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. O mostra-me a tua glória, Senhor, eu quero chegar mais perto, eu quero te ver face a face. Olha que o Moisés, o nosso irmão Moisés, ele teve aqueles dias, ele ficou 40. Depois que Deus anunciou, ele desce, faz aquele negócio todo, aquela revolução, quebra as pedras. Quem é com o Senhor, quem está do lado do Senhor, vem os levitas, pronto, está escolhido agora quem vai ser o sacerdote. Faz uma limpeza, aquele negócio todo. Ao povo ficar arrependido, etc. Ele sobe para interceder, ele fica mais 40 dias, irmão, sendo alimentado de forma sobrenatural. Aí, você imagina as sensações que Moisés teve? Ele ouvia Deus, ele estava envolto por Deus, ele estava sendo alimentado de forma natural. O que ele sentiu? Não dá para descrever.
Quando a gente chegar lá na glória, a gente vai poder dizer para ele: Moisés, agora eu sei o que você sentiu, porque eu estou sentindo algo maior. Porque lá na glória, irmão, é plenitude. Aleluia. Moisés sentiu algo que ainda é em parte, limitado àquele corpo mortal de Moisés, que era que nem o nosso, mas foi algo tremendo. Mas o Moisés, o nosso irmão Moisés, né, queria mais, para além das sensações, para além da percepção, para além do ouvir. Eu quero mais, eu quero ver a tua face, eu quero te conhecer o máximo que o meu intelecto, que as minhas limitações humanas pode alcançar. Eu quero chegar nesse nível de conhecimento, de amizade, de intimidade e de relacionamento. Será que você tem o mesmo desejo que Moisés? Aleluia. Deus disse não, porque não é possível. Não porque Deus não quisesse. Você entende isso? Amém? Deus disse não a Moisés, não porque Deus não quisesse. Essa também era a vontade de Deus, mas porque não era possível. Homem nenhum pode ver minha face, Moisés, e permanecer vivo. Mas junto a mim, tem ali, uma rocha. Eu vou te colocar na fenda da rocha, e você vai me ver passar de relance pelas costas. Você vai ver as minhas costas. Vou colocar a minha mão, porque você não pode me ver. Eu vou colocar a minha mão e você vai ver as minhas costas. Até onde se podia chegar neste corpo mortal, Deus permitiu a Moisés, mas ver a face de Deus não era possível. Mas essa era a vontade de Moisés e essa era a vontade de Deus. A verdade é que a vontade de Deus não era somente para com Moisés, mas para com toda a nação. A vontade de Deus era que toda a nação estivesse ali, lá em cima do monte, envolto por sua presença, e não lá no pé, nos limites, para além dos limites onde Deus não abarcava, não cobria. Deus queria tê-los todos nele, como ele estava sobre aquele monte. Ele queria estar sobre aquele povo, mas aquele povo rejeitou. E aí nós vemos aqui, eu queria deixar esse ponto bem claro ao povo, aos irmãos, que é manifesta a vontade de Moisés quando ele diz: vem, vamos. E a vontade de Deus quando Moisés ainda quer algo ainda maior. E Deus disse: não é possível homem vivo me ver, mas eu gostei do pedido. É isso que eu quero também. Fica essa vontade de Deus, expressa essa vontade de Moisés. E o relacionamento que vai se dar a partir de então, daquela escolha desastrosa do povo, é um relacionamento que é distante, é frio. Não é Deus no povo, não é Deus sobre o povo. É Deus se manifestando de forma externa e sempre a alguma distância, porque a partir daquele dia a relação de Israel com Deus se tornou assim, sempre à distância. Era algo sempre externo, não Deus neles, não Deus sobre eles, mas Deus no meio mais distante. Deus se manifestando no templo, Deus ouvindo as orações que se faz no tabernáculo, no templo, orações essas que são mediadas
pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote. O povo não tem acesso, o povo não quis, o povo quis o distanciamento. Foram isso que eles tiveram. E por mais que as manifestações de Deus tenham sido tremendas ao longo da história de Israel, sempre elas foram feitas neste relacionamento distante. Por mais que tenham acontecido os milagres, por mais que profetas tenham sido usados para ressuscitar mortos, como o caso de Elias, de Eliseu, por mais que profetas tenham sido usados de forma extraordinárias para dar grandes vitórias, anunciando grandes vitórias a Israel contra os seus inimigos, mas era Deus falando através de outro, era Deus distante, não era Deus cobrindo, não era Deus envolvendo, não era Deus dentro. Foi isso que marcou o relacionamento de Israel por toda a sua história. Mas uma certa feita Deus levantou um profeta que diz que ele levantaria o seu ungido e o nome dele seria Emanuel, Deus conosco. Aleluia. E quando nós chegamos na encarnação de Cristo, o seu ministério terreno, nós identificamos Cristo, o Messias, o enviado, anunciando que era necessário os discípulos morrerem. Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25, Jesus diz aos seus discípulos: quem não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem perder a sua vida, achá-la-á. Agora, quem não perder a sua vida, vamos ler o versículo, para não ficar confuso nas minhas palavras, mas Jesus está declarando que é necessário ao seu discípulo morrer. E quando Jesus anuncia que é necessário os discípulos morrerem, estar dispostos a perderem a vida, eu faço um link com a proposta de Deus lá naquele encontro. Ao se submeter à minha palavra, aos meus mandamentos, vocês estarão morrendo para as suas crenças, os seus valores, as suas vontades, para que a minha vontade viva em vocês e vocês vivam. E assim como lá a proposta é de morte, como disse Deus a Moisés: homem nenhum pode ver a minha face e permanecer vivo, logo Deus estava dizendo: vivos não podem me ver face a face. Jesus está aqui nos chamando para uma verdade que nos leva a algo extraordinário que foi desejado por Moisés e é desejado por Deus, mas que é necessário o discípulo estar disposto a morrer. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é a disposição de morrer, porque a cruz era um objeto, era um meio pela qual eram executados os condenados. No versículo de número 25 diz: pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Jesus está dizendo aos seus discípulos: vocês precisam estar dispostos a morrer. O negar a si mesmo, carregar a sua cruz, está disposto a perder a vida. Você está disposto a morrer? Eu queria fazer essa pergunta à igreja nesta manhã: você está disposto a morrer? E não é apenas a morte biológica, a morte física, quando nós chegamos ao extremo do martírio, é a morte do eu, do querer, dos valores, das crenças.
dos planos, de tudo aquilo que não se adequa à vontade de Deus, à vontade de Cristo, tudo aquilo que está fora do que Cristo, do que Deus tem proposto para nós. Você está disposto a morrer? Você tem morrido? Você tem aceitado a morte? Você tem mortificado o teu eu, como diz o apóstolo Paulo? Você tem mortificado a tua carne, a sede das paixões pecaminosas? Você tem morrido? Você tem escutado o que Deus tem para você? E você tem se submetido, negando o que você tinha planejado? O que eu estou falando para vocês aqui é muito importante, sabe por quê? Porque só após a morte, a disposição para morrer, o se submeter à plenitude da vontade de Deus sobre nossas vidas, é que nós poderemos nós alcançaremos aquilo que Moisés não alcançou naquele dia. Nós alcançaremos o que o povo, o que foi proposto ao povo, mas o povo não quis. Sabe o que é interessante? É que com a morte de Jesus, Mateus registra que o céu, já estava escuro, houve um tremor, sepulcros se abriram, mas o primeiro ato com o grito de Jesus entregando o seu espírito foi que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu, ele tinha de espessura cerca de 10 a 12 centímetros de espessura, e o véu representava aquele limite que Deus tinha colocado, e ele havia tirado dizendo vem, e o povo depois colocou, um limite, não foi Deus. O povo colocou uma barreira, não foi Deus. Deus, quando fez o templo, ele permaneceu, ele fez com que aquela barreira continuasse, porque essa era a vontade do povo, que Deus se relacionasse com eles, mas à distância. Mas a vontade de Deus sempre foi: eu quero estar perto, eu quero um povo que me ame, eu quero um povo que eu ame, e nós possamos nos relacionar o mais perto possível. Quando Jesus entregou o seu Espírito, consumando a obra, Deus, ele rasgou o véu, aquele limite que Deus tinha colocado lá no cume do monte, e o povo disse: permaneça assim na cruz, ou por intermédio da cruz. Deus disse: não vai permanecer assim, eu rasgo, eu abro acesso. Agora todos que podem vir a mim virão por meio de Jesus Cristo, meu Filho amado. E aí, irmãos, acontece que com a morte de Cristo nós temos acesso. É como se nós pudéssemos subir aquele monte que o povo não quis subir. Você entende isso? É ir para aquele lugar alto que Moisés foi, o povo o rejeitou. É ser envolto por Deus, pela presença de Deus, como Moisés foi. Moisés chegou a resplandecer, capítulo 34 de Êxodo, acho que é o versículo 16, de tamanha intimidade que ele teve com Deus. Nós podemos ter tudo isso graças à cruz. Sabe aquele negócio que você não sabe explicar quando você se rende ao Senhor em oração, em louvor, seja na sua casa, seja na igreja, seja num evento como o Derramai, ou seja num evento outro, e você tem sensações e percepções da tua volta que você não sabe explicar, algo maravilhoso. Você
diz que é tremendo, que é maravilhoso, é indescritível, é céu da terra, e de fato é, porque graças à cruz de Cristo, aleluia, nós podemos chegar o mais perto que um homem mortal pode chegar de Deus, e nós somos envolvidos pela presença de Deus, e Deus nos permite senti-lo, aleluia, de uma forma que outro ser humano não pode sentir, só aqueles que tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, só aqueles que entenderam, aleluia, que o limite foi removido, o véu foi rasgado. Eu não sou Israel lá do deserto que disse, eu quero ficar à distância, tem um mediador, eu não quero falar diretamente, não, eu sou como Moisés, e mediante a cruz de Cristo eu posso invadir o santo dos santos, eu posso estar diante dele, ele pode me envolver com a sua presença, como ele me envolveu aquele monte, ele pode me envolver. Por isso que os crentes são taxados de louco, porque eles têm sensações, eles têm percepções na presença de Deus, que um mortal, que um homem natural não tem, mas você tem, graças ao sangue do Cordeiro, graças à cruz de Cristo, graças ao nosso Senhor e Salvador, ele nos aproximou. A palavra de Deus diz que nele, em Jesus, o Pai nos reconciliou com ele mesmo mediante a cruz. Aleluia. Você já ouviu relatos de crente dizendo, rapaz, o que eu senti não dá para descrever. É algo semelhante ao que Moisés sentiu quando esteve diante de Deus, irmão. Aleluia. Eu estou caminhando para o final, mas deixa eu falar algo aqui importante para mim e para você. A gente vive uma vida fria porque a gente quer. O véu já foi removido. A semelhança daqueles limites que foram retirados, e o povo podia subir as carreiras aquele monte, e quanto mais no alto chegavam, mais a percepção da presença e a sensação da presença era forte. Nós podemos viver, irmão. A Bíblia diz que o contato com Deus fez com que Moisés resplandecesse, mas era uma glória que desvanecia, que com o tempo foi diminuindo. Mas Paulo diz que a glória desse novo estado da igreja, dessa relação da igreja, mediante Jesus Cristo, não é uma glória desvanecente, é uma glória crescente. Cada vez mais é para aumentar, é para aumentar, é para aumentar, é para aumentar. Cada vez mais a nossa intimidade é para aumentar. Cada vez mais a glória de Deus que resplandece em nosso ser, em nossa vida, é para aumentar. Cada vez mais a nossa percepção, a nossa experiência, o nosso conhecimento de Deus é para aumentar, é para aumentar. Não é glória desvanecente, é glória que cresce. Conforme nós vamos avançando no conhecimento de Deus e do nosso relacionamento com Deus, maior é a glória que nos envolve, maior é a intimidade. Aleluia. Por que a igreja permanece fria? Porque às vezes nós escolhemos não morrer. A gente escolhe permanecer vivo, não perder esta vida, não carregar a cruz, não negar a si mesmo. João declara: homem nenhum viu a glória de Deus, homem nenhum viu a Deus, o Pai. Moisés não teve o seu intento, nem Deus, mas graças a Cristo, irmãos, o intento de Deus vai se realizar. A vontade de Moisés vai se cumprir. Com a conquista da cruz, nós iniciamos a caminhada como quem estivesse subindo a um monte. Mas como disse o apóstolo Paulo,
Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, nós ainda conhecemos em parte. Ainda vemos como num espelho com reflexo obscuro. Mas vai chegar um dia que nós o veremos face a face. Lembra do pedido de Moisés? Mostra-me a tua face. Não, pastor, foi mostra-me a tua glória. Não, lembra, Deus entendeu, você quer ver minha face. Mostra-me a tua face. E Deus disse, vivo nenhum pode ver a minha face, Moisés. Só os que morrem. Por isso que nós devemos estar dispostos a morrer. Sabe por que nós vemos em parte? É porque ainda existe uma natureza carnal que, vez ou outra, quer ressuscitar, quer dominar o nosso ser com as suas paixões, os seus desejos. E é uma luta constante para mortificar a carne, dominar sobre ela. Mas todas as vezes que você decide renunciar às paixões e os desejos da carne, você está morrendo, está se aproximando de Deus. Eu queria que você lesse comigo Apocalipse, capítulo de número 20. Eu estou encerrando. Versículo de número 6, que diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Pegou a palavra aqui, e serão sacerdotes de Deus. O que Deus propôs a Israel? Vocês serão minha nação sacerdotal. Eles não quiseram, mas mediante Jesus Cristo e o seu sacrifício, Deus chamou um povo que não era povo e fez o seu povo, a sua igreja, a sua nação sacerdotal. É por isso que eu e você, nós temos acesso à presença de Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, e nós podemos contemplá-lo, nós podemos senti-lo, nós podemos falar com Ele, Ele vai nos ouvir, Ele também fala conosco e nós podemos ouvi-lo. Nós somos sacerdote do Deus vivo. Aquilo que Deus propôs para Israel, Israel não quis, eu quis em Cristo Jesus, aleluia. Eu de bom grado, aleluia, entendendo que é uma graça que eu não mereço, eu aceitei, e hoje eu sou sacerdote do Deus vivo. Você também é, aleluia, amém. Capítulo de número 22, versículo de número 5 diz assim: ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz, de lâmpada, nem luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e serão e reinarão para todos sempre. Lembra do Moisés que resplandeceu por estar na presença de Deus? Você também vai resplandecer na glória, porque Deus vai te cobrir com a glória dele, Deus vai te envolver com a glória dele. A glória de Deus vai iluminar o nosso ser, vai resplandecer através do nosso ser aquilo que Israel não quis, segundo o resplendor da glória de Deus em nós. Nós em Cristo aceitamos e vai se cumprir lá na glória, aleluia. E por fim, versículo de número 4. Essa versão aqui é melhor. Você abriu aí Apocalipse 22, versículo de número 4. Eles contemplarão a sua face. Amém.
Moisés, eu gostei do teu pedido, mas só morto pode me ver face a face. Só quem nega a si mesmo. Só quem está disposto a carregar a cruz. Só quem está disposto a perder esta vida. Só quem está disposto a renunciar ao seu querer, à sua vontade, os seus planos, os seus projetos, os seus valores, sabe, as suas crenças que não são de acordo com a vontade de Deus. Só quem está disposto a mortificar o seu eu, a sua carne, pode ver Deus face a face. Ei, Moisés desejou e Deus não pôde dar a ele, mesmo Deus querendo. Mas vai chegar um dia que nós, juntamente com Moisés e muitos outros, que além dele desejaram também, Senhor, eu não quero o monte, ainda é pouco. Eu não quero o santo lugar, ainda é pouco. O santo dos santos ainda não é tudo. Eu quero te ver face a face. Eu quero te ver face a face. Eu quero ir ao nível de intimidade que só é possível aqueles que tiveram as suas vidas resgatadas pela cruz de Cristo. Eu quero chegar a um nível de intimidade que homem natural não pode chegar, homem carnal não pode chegar, homem que está preso a este corpo de morte não pode chegar. Mas eu te louvo porque o Senhor me dará um corpo revestido de imortalidade. O Senhor me dará um corpo revestido de incorruptibilidade. O Senhor me dará um corpo preparado para estar diante da tua presença, diante da tua presença, diante da tua presença e te ver face a face. É isso que eu quero, Deus. É isso que eu quero mais do que tudo. É isso que eu quero mais do que a vida, mais do que a saúde, mais do que a família, mais do que o dinheiro, mais do que a fama, mais do que tudo que esta vida aqui pode me dar. Eu quero a tua face, a tua face, a tua face. Ei, se você entendeu que para ele revelar a nós a sua face, ele teve que entregar o seu filho Jesus para a dor e a vergonha da cruz, então adore o Senhor nesta manhã. Aleluia. Longe estávamos nós, mais distantes do que Israel, mas Deus no seu coração, ele planejou nos levar para o mais perto que o homem poderá chegar, ao ponto de ver a face do Deus Todo-Poderoso. Você lembra de Moisés? Na minha descrição aqui, Moisés, aquele ancião dizendo: vem, sobe, ele tendo a sua vontade frustrada, porque o povo disse: não, vai você, nós ficamos aqui eu vejo em Apocalipse capítulo 22, versículo 4, aleluia, a vontade de Moisés, a vontade de Deus sendo realizada, só que não é o Moisés chamando, é o Senhor Jesus nos levando. Aquilo que Moisés não conseguiu lá, aleluia, no Monte Sinai, o Senhor Jesus conquistou na cruz, e ele realizará na glória. Ele nos levará à presença do Pai, ele nos levará à presença do Pai, ele nos guiará. Moisés tentou, não conseguiu, mas Jesus, mediante o seu sangue, ele conseguiu, igreja. Fecha os teus olhos. Na minha imaginação, é como se Jesus pegasse nas nossas mãos e nos dissesse aquilo que Moisés intentou e não conseguiu, porque o Moisés, ele não queria apenas ver a face do Pai,
do meu pai, do vosso pai. Ele queria levar a multidão para ver também. Aquilo que ele não conseguiu e se frustrou, eu conquistei na cruz. Venham comigo vocês, que assim como Moisés, querem ver a face do Pai. Venham, eu tomo vocês pelas mãos, eu te levo até lá, aquele lugar, aquele estado de ser que está reservado só para aqueles que amam, só para aqueles que foram comprados, só para aqueles que foram lavados, só para aqueles que mortificaram o seu eu, só para aqueles que negaram este mundo e as suas paixões. Aquele lugar, aquele estado de coisas foi reservado para vocês, que eu comprei com meu sangue. Vamos comigo. Oh, você consegue imaginar esse dia? Você consegue imaginar este lugar? Você consegue imaginar o que você vai sentir? Você consegue imaginar o que você vai perceber? O que você consegue imaginar? Aleluia, o que você vai ver na glória? Você vai ver a face do Todo-Poderoso. Vai mais do que subir um monte, é mais do que entrar no Santo dos Santos. É nele, é estar nele, é ele nos envolver com a sua presença, é ele em nós, é ele sobre nós. Aleluia. É até difícil de explicar, mas vai se cumprir. Hoje nós vemos em parte, mas um dia nós o veremos face a face, e eles verão. Está escrito, João viu esse dia, o Pai mostrou para ele esse dia, e eles verão a sua face. Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa quando o nosso coração se volta e fica pegado, ancorado nas coisas passageiras, momentâneas desta vida, e se esfria em relação às coisas que são eternas. A promessa da glória, a promessa da presença, a promessa da intimidade, a promessa de ver a tua face, oh, que se cumprirá quando o nosso Senhor Jesus voltar. Nos perdoa quando o nosso coração se perde o interesse por essas promessas tão maravilhosas, quando ele não está mais aquecido, quando ele não está mais inflamado, quando ele não mais queima. Ele queima sim pelas coisas passageiras e momentâneas, pelos prazeres que vão passar, mas não arde mais em nós esta promessa, a promessa da vinda, a promessa do retorno de Cristo, a promessa de que Cristo nos levará às mansões celestiais e finalmente nos apresentará ao Pai, e nós o veremos face a face. Nós seremos, aleluia, envoltos por sua presença, nós resplandeceremos por sua glória, aleluia. Nós beberemos da água do rio da vida, nós comeremos do fruto da vida. Tudo isso é promessa reservada aos santos, aos salvos. Tudo isso é promessa reservada aos que foram comprados pelo sangue. Tudo isto é promessa para nós, igreja, e nós deixamos estas promessas se apagarem em nosso coração pelos prazeres momentâneos desta vida. Precisamos fazer morrer o nosso eu, precisamos fazer morrer a nossa carne, para que o nosso espírito viva, para que as promessas de Deus vivam em nós, para que as promessas de Deus sejam verdadeiras
videiras vivas em nosso ser, porque como disse o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, ele disse que o Senhor Jesus virá. Ele virá brevemente, ele virá, mas ele virá para aqueles que amam. Eu vou repetir: ele virá para aqueles que amam a sua vinda. Jesus não virá para toda a humanidade, ele virá para aqueles que lhe esperam, ele virá para aqueles que lhe esperam, ele virá para aqueles que lhe esperam, ele virá para aqueles que amam, ele virá para aqueles que amam o seu retorno, porque quando ele voltar, ele nos levará para ele mesmo. Oh, aleluia! Faz queimar o nosso coração, Espírito Santo. Faz queimar o nosso coração, Espírito Santo. Faz queimar, e que este ardor nos leve a fazer como Moisés, desejar a face e também desejar levar conosco ao encontro do Pai o maior número possível de pessoas. Oh, faz arder em nossos corações este amor, que ele seja tão real que sejamos incomodados pelo fato de não estarmos andando em direção reta e nem estar levando ao encontro do Senhor vidas. Oh, Espírito de Deus, no nome de Jesus, nesta manhã, vem acender este fogo, vem fazer queimar essa chama em nosso ser, que seja real no nosso coração desejo, o propósito de ver face a face o Senhor, de ver face a face o Senhor, de ver face a face o Senhor, que seja real, que não seja uma história contada, mas seja um desejo real em nosso ser, que não seja uma história extraída das Escrituras, que não se aplica a nós, mas que seja um desejo real, que consome, que arde o nosso coração. É verdade que você deseja isso, crente? Você entende a necessidade do nosso coração ser inflamado por esse desejo? Foi o que manteve Moisés na presença de Deus todos os dias, foi o que manteve Moisés em intimidade com Deus todos os dias, era o que fazia com que Moisés não abrisse mão de todos os dias estar diante de Deus em oração, adorar a Deus, servir a Deus, fazer a obra de Deus. O que impulsionava Moisés a servir, a fazer a obra, a orar, a adorar, era o desejo de ver Deus face a face, era o desejo de intimidade. Faz arder o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus.